aqui sobre a geometria, né? O que a gente deve saber sobre a geometria analítica, né? A gente estudou foi geometria plana, né? Lá do fundamental até a segunda série. Aí depois, no ensino médio, a gente estudou geometria espacial, né? Primeira série, a gente viu alguma coisinha, na segunda série a gente viu com bastante ênfase em geometria espacial. E aqui na terceira série a gente vai estudar geometria analítica, tá bom? Então diz assim, o estudo da geometria analítica entre entidades geométricas. Quais são essas entidades? Quais são essas entidades? São os pontos, as retas, as curvas. Aí ele diz que colocado sobre o plano cartesiano. Então, na verdade, essa geometria, a gente vai fazer o estudo específico no plano cartesiano, tá? Então, o nosso plano cartesiano, que eu sei que vocês ainda lembram, é o nosso carro-chefe, né? O estudo vai ser em cima do plano cartesiano. O ponto. Aí é uma noção primitiva pela qual outros conceitos são definidos. O ponto determina a posição no espaço. Na geometria, pontos não possuem volume, área, comprimento ou qualquer dimensão semelhante. Assim, o ponto é um objeto de dimensão zero, né? Ele é adimensional. O ponto também pode ser definido como uma esfera de diâmetro zero. Revisão do plano cartesiano. Aí nós temos uma reta na horizontal, certo? Que ela é chamada de abscissa. E o eixo da vertical é o eixo das ordenadas. Então, ele vai dizer uma localização de um ponto no eixo das ordenadas. Então, tem que saber que é Y, tá bom? E uma localização de um ponto no eixo das abscissas. Então, tu tem que olhar para o eixo X. Então, X é a abscissa, Y é a ordenada, ok? Quando essas retas se interceptam, ela é dividida em 4 partes. Primeiro quadrante, sempre da direita para a esquerda, né? Ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Não é isso? O ciclo trigonométrico que vocês estudaram primeira e segunda série? Ok. Quando elas se cruzam, esse pontinho aqui não é o ponto de origem? É de onde começa para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Certo? Beleza, então o que eu tenho que ter? Ó? Eu tenho um ponto representado pelo A, uma coordenada em A. Uma coordenada em A. Olha lá, vou comer em calma, tá, gente? Uma coordenada em A em X e a coordenada B em Y. Quando elas se juntarem aqui, ó, quando elas se interceptarem, nós vamos ter esse ponto. Então, qual é o nome que recebe esse ponto? A junção de A com B, nós temos um par ordenado, certo? Então, nós temos um par ordenado aqui. Aí então, para a esquerda, para baixo, a esquerda e para baixo, a direita, também nós teremos pares ordenados, não é isso? Quando a gente monta o plano. Então, o que eu tenho que ficar esperto? Eu tenho que ficar esperto, gente, a partir de agora, nesses sinais aqui, ó. Vocês têm que saber como é que esse cara vai estar, porque a gente vai usar muito isso aí. Beleza? Então, se o meu par ordenado está no primeiro quadrante, os meus dois valores são positivos, tanto para x quanto para y. Beleza? Se o meu par ordenado está no segundo quadrante, o meu x é negativo e o meu y é positivo. Certo? Se o meu par ordenado está no terceiro quadrante, os meus dois valores são negativos, tanto para x quanto para y, beleza? E se ele está no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. A distância entre dois pontos que essa distância aqui, ó. Então, nosso primeiro desafio é achar essa distância aqui, ó. Tá bom? Primeiro tópico da analítica é essa daqui, ó. Tem que olhar para o ponto A e saber qual é a localização dele. A coordenada de x do ponto A e qual é a coordenada de y do ponto A. Beleza? A coordenada de x do ponto B e qual é a coordenada de y do ponto B. Tanto o ponto A quanto o ponto B, eles têm as coordenadas deles, eles têm a localização dele no plano cartesiano. Vou ilustrar para vocês aqui, ó. Se tu olhar a distância do x1 até o x2, não é a coordenada de x? Se tu olhar a distância de y1 e y2, não é a coordenada de y? Olha qual é a figura que formou aqui, ó. A distância de A até o B é a hipotenusa. É justamente a hipotenusa, ó. Então, se você olhar aqui, ó, essa distância é justamente a hipotenusa. Então, o que eu vou fazer? Tu vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Se você tiver em mente que a distância entre dois pontos é o teorema de Pitágoras, tu não vai ficar batendo cabeça com essa fórmula aqui, não, ó. Aqui é a fórmula, ó.
Lembra do Teorema de Pitágoras, tá bom? Quem é o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Que aqui vale 3, aqui vale 4, e aqui vale 5. Na verdade, aqui eu estou atrás, ó, x. Não era assim que a gente calculava? Só que agora, nessa geometria que a gente está estudando agora, eu não tenho esses valores. Eu tenho o quê? Eu tenho pares ordenados. Eu quero saber qual é a distância, essa distância de A até esse ponto C aqui, não é a distância de x1 até x2? Se eu quero saber a distância de y1 até y2, como é que eu faço, como é que eu sei essa distância de x1 e x2? É só subtrair, ó, x2 menos x1. Se eu quero saber qual é a distância de y até y2 até y1, é só subtrair y2 certo? y2 menos y1. Então, se eu subtrair y2 menos y1, eu vou ter a distância. Se eu subtrair x2 menos x1, eu vou ter a distância. Aí é só jogar no Teorema de Pitágoras, ó. A distância de AB, olha só, entendendo a fórmula aqui, ó. A distância de AB ao quadrado é igual à distância de AC, que é justamente x2, x1, e BC, y2 e y1, certo? Ao quadrado, ó. Não tá ao quadrado, ó? x2 menos x1, y2 menos y1 ao quadrado é o teorema. Para saber a distância de AB, tu tem que tirar esse quadrado daqui, ó. Tem que tirar o quadradinho dali. Como é que eu tiro um quadrado de uma potência? Justamente a raiz quadrada, ó. Então, a distância de AB, esse quadrado que estava aqui, ó, virou uma raiz. Qual é a distância de AB? Raiz quadrada de quem? XA, YB menos YA. Professor, e se eu tivesse feito? Vamos lá, vamos fazer, vamos ver quanto vai dar. 6 menos 2. 4. 4 ao quadrado. 16. 16. Então, aqui deu 16. 16 mais... 1 menos 3. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4, né? 4. Então, deu raiz quadrada de 20. 20, raiz quadrada de 20, quando você fatora, não vai dar o resultado exato. Pode ser quanto? 20, né? 4 vezes 5. 4 vezes 5 não é 20? Qual é a raiz de 4, né? 2. Então, fica 2 raiz de 5. As coordenadas de x e y do segmento são, respectivamente, as coordenadas do ponto A e B. Não entendi nada, professor. Olha aqui o exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. Tu tem 2 pontos, que foi o que nós vimos agora há pouco, ó. O ponto A e o ponto B. Que é a distância de A para B, quem é o ponto médio? Quem é o ponto médio? Não é o ponto que está bem no meio do segmento? Certo? Que divide o quê? Divide esse segmento em 2 partes. Esse segmento aqui, ó, ele foi dividido por 2, e esse segmento aqui foi dividido por 2. Certo? Tu tem um segmento aqui, ó. Aí tu chega bem aqui, ó. O que significa aqui? Isso aqui é a metade, isso aqui é a metade. Beleza? Então, aqui, ele vai ter uma coordenada em x, ele vai ter uma coordenada em y, certo? Que é justamente aqui, ó. Ele tem uma coordenada em x e ele tem uma coordenada em y. Tudo que nós formos estudar aqui, gente, tem a ver com o plano cartesiano, tá? Então, é par ordenado. Ó, esse M aqui, ele tem 2 localizações, uma em x, outra em y. Tá a ilustraçãozinha aí, ó. O ponto médio está no meio. Como é que eu vou saber quem é o ponto médio? Como é que eu vou saber quem é esse cara? Você vai ter que somar a coordenada de x do A, ó, coordenada de x do A, com a coordenada de x do B. E dividir por 2, ó. Eu não disse que era metade? Tem que dividir por 2. Então, tu pega a coordenada de A com a coordenada de B do x e divide por 2. Tu tem o valor de x no plano cartesiano. Quando tu pegar a coordenada de y, de A, e o y de B e dividir por 2, tu vai ter o valor do y. Aí tu tem o ponto médio. Esse exemplo que tem aqui. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, ó.
Dados o ponto A, 2, 3 e o ponto B, 6, 1. Encontre o ponto médio do segmento AB. É quem? É XA mais XB. XB sobre 2. Quem é o A? O X do A, né? 2? Quem é o X do B, né? 6? Sim. Então fica quanto? Fica 2 mais 6 Sim. sobre 2, não é isso? Uhum. Deu quanto? Dá 8, né? 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4. Pronto, ó, já tenho o valor de X. Aí agora quem é o Y? YA mais YB. Gente, isso aqui eu estou só ilustrando, mas se você entendeu, pode fazer direto, tá? Sobre 2. Quem é o Y do A? Vou trocar a cor, tá? Vou colocar aqui, vou circular de outra cor. Vou colocar de azul. Ó, o Y. 3 mais 1. Então fica 3 mais 1 sobre 2. Quanto deu? 4 dividido por 2 dá 2, não é isso? 4 e 2.